E aí, beleza? Você assistiu ao filme de 2015 Mad Max, A Estrada da Fúria? Pois é, quero falar sobre esse filme, pelo menos sobre algumas temáticas desse filme e que você poderia usar numa redação para Enem, lá como repertório sociocultural, criatura. Na verdade, o filme é muito bom. E se você não assistiu, vale a pena assistir, vale a pena reassistir, vai te dar um embasamento bem interessante. Mas aí você pergunta, mas professor, falar de filme em redação é legal? Não é melhor falar de filósofo, de historiador? Criatura, é legal sim. Não se esqueça daquela menina que tirou 1000 falando da Peppa Pig, lembra? Saiu até na Veja redação, em alguns veículos da imprensa. É que você tem que entender que a redação para o Enem não é um texto acadêmico. Porque se é um texto acadêmico, aí tudo bem, você tem que citar textos acadêmicos. Até porque o texto acadêmico tem propósito científico. A redação do Enem é um texto de natureza jornalística. E o mais importante nesse caso é a autoria. É que você demonstre capacidade de articular, de juntar textos, certo? E aliás, se o aluno coloca para mim Peppa Pig numa redação no lugar de Voltaire, soa muito mais sincero, é muito mais verdadeiro para quem está corrigindo que o candidato coloque um filme, faça referência a uma música, soa muito mais verdadeiro, porque ele parece, nesse caso, ter pensado no assunto por conta própria. Não fica forçado, entendeu? Porque muito aluno nunca leu nada de Aristóteles. Só decorou aquela mesma frase e coloca a mesma frase em toda a redação. Numa boa, fica ruim pra caramba, tá? Fica forçado, parecendo uma coxa de retalhos. Não fica bem encaixado. Não fica bem encaixado. Pois é, Mad Max. Esse filme, A Estrada da Fúria, né? Mad Max, A Estrada da Fúria, trabalha com várias temáticas. Mas eu vou falar de três. Três temáticas que ficariam muito bem encaixadas na redação. E é claro que você tem que saber encaixar, tem que saber articular. E se você assistiu ao filme, você vai colocar aquilo que você conhece. Diferentemente de fazer uma citação de Rousseau, sendo que a maioria nunca leu Rousseau. Pois é, Mad Max, três temáticas. Primeira temática, já pensou se cai crise hídrica como tema de redação? Ou alguma coisa ligada à natureza? Não se esqueça de que lá no filme a escassez de água é brutal. E não só brutal, a escassez dos recursos naturais, essa escassez é ferramenta de dominação política. Isso lá no filme aparece o tempo todo. Essa escassez de recursos naturais, escassez de água, escassez de petróleo, beleza ou não? Escassez de comida, tudo isso é ferramenta inclusive de dominação política. Já pensou? Como ficaria interessante fazer referência a esse filme numa proposta sobre água, sobre escassez de recursos naturais? Segunda temática, a questão do gênero. A questão do gênero. No filme, a heroína, a Furiosa, não é nada parecida com as mocinhas de histórias românticas. Ela é careca, falta um braço e não deixa de ser bonita. Ela foge bastante do padrão convencional romântico da mocinha que inclusive é salva pelo mocinho no final. Inclusive, nesse caso, nessa história, entre o herói e a heroína há uma coparticipação, em que os dois se ajudam, em que um salva a vida do outro. E isso é interessante demais para que se repense a questão de gênero, no que se refere às atribuições entre homens e mulheres. Ainda sobre a questão de gênero, é importante entender a crítica que se faz àquelas esposas lá do chefe político. Eram mulheres que tinham perfil de modelos, e esse perfil de modelo apenas objetificado, apenas coisificado. Essas mulheres eram apenas procriadoras,
E isso, ainda dentro da questão do gênero, faz uma crítica ao fato de a mulher na sociedade ser tratada muitas vezes como objeto. Beleza ou não? Terceira temática, importantíssima. O filme faz uma profunda crítica ao fanatismo religioso. É porque aqueles garotos de guerra matavam-se em nome do líder político e acreditavam que seriam recompensados numa vida pós-morte. E nesse caso, a questão do terrorismo também. E o fanatismo com um sentido político. Ou seja, no filme, esses garotos de guerra, esses meninos de guerra, todos são ferramentas, são apenas engrenagens de uma máquina de poder. Olha aí, criatura, 3 temáticas que você pode trabalhar. Olha só, essa terceira temática, o fanatismo religioso na pós-modernidade. E o fanatismo religioso como instrumento de dominação política. Fechou? Anotou aí? Espero que você tenha gostado e um abraço, tá? Aguardo você na próxima dica. Vou falar de mais filmes, tá? Aguardo você. Um abraço.